Bom dia, meus amados, a paz de nosso Senhor Jesus, ao teu coração, meu querido, minha querida, manhã de bênção, manhã de Komanahashi Devasya diante de Deus, manhã de gratidão, porque eu e você recebemos de presente mais esse dia. Hoje eu quero compartilhar de uma palavra que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Mas eu quero deixar aqui o 3, o 2, o 3 e o 4. Depois você leia essa mensagem em casa com o tempo. Em meio às provas da vida. Esse é o título dessa mensagem. Em meio às provas da vida. Diz assim a palavra: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Glória a Deus. Olha, a preocupação, a principal preocupação de Tiago não é a religião, mas a conduta. Não a crença, mas o comportamento. Não a doutrina, mas as ações. Então, ele aborda como crente, responde quando as coisas ficam difíceis. Esse trecho todo ele aborda a nossa situação em meio a grandes lutas que nós passamos no nosso dia a dia. Quando as coisas se tornam difíceis, o crente ele precisa ter, primeiro, atitude correta diante das provas. Versículo do 2 a 4 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Olha que coisa interessante. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Ou seja, toda provação, ela é perfeita vindo de Deus, para que sejais perfeitos no que passar, de como passar, e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, veja bem, quando ele diz meus irmãos, ele identifica como os seus sofrimentos. Por quê? Porque Tiago também passava por sofrimento. Os nossos antigos antepassados, profetas, também passavam pelos mesmos sofrimentos que nós passamos no dia de hoje. Ele não era um mero espectador de camarote, não. Ele estava compartilhando um testemunho da sua vida própria, rumo à vitória, para que eu e você também pudéssemos ter. Quando ele diz: tende grande gozo, então ele quer dizer que nós precisamos passar com a nossa mente em gozo para enfrentar as provas com fé e com uma atitude de alegria, ou seja, uma paz constante e uma confiança e uma alegria no Senhor Jesus. Por mais dificultoso que esteja a sua prova, você não pode deixar se desvanecer, você não pode deixar de levantar e agradecer. Às vezes tem pessoas que ligam para mim tão desesperados, né? E às vezes eu estou até ouvindo o áudio, porque eu prego e não sei o que estou pregando naquele momento. Depois eu vou ouvir com calma para eu também me alimentar. E eu falo para a pessoa: ouviu o áudio de hoje? Ah, não pude ouvir, não tive tempo. Então não tem como, se a gente não tem, irmãos, paciência, se a gente não encontra um tempo para ouvir o que é que Deus está falando conosco, nunca que nós vamos sair daquele estado de prostração. Então, quando ele diz, quando cairdes em diversas tentações, ou seja, as provas, né, as dificuldades inesperadas de todos os tipos, os cristãos, eles devem enfrentar provas de toda natureza, mas nós não estamos imunes ao sofrimento, à prova ou à dificuldade. Meu filho sempre prega isso na igreja. Não é porque você tem uma vida, ele fala bem assim, né, que até eu tomo na latada também. Ele fala assim, ó, não é porque você tem uma vida
de oração, uma vida de integridade diante de Deus, que Ele não vai te provar que as coisas não vão acontecer com você. Você pode ser fiel o tanto que for, mas as provações vai vir. Vira e mexe, nosso pastor está falando isso aqui. Porque às vezes a gente acha que porque a gente vive uma vida cotidianamente em obediência diante de Deus, a gente acha que Deus tem obrigação de nos guardar. Mas estamos no mundo e no mundo tereis aflições. Eu mesmo preciso me conscientizar disso, porque eu errei no meu passado antes de ser consagrada, porque eu achava, porque eu não tinha hora para comer, trabalhando, fazendo a hora de Deus, vivendo a obediência, orando, buscando, jejuando, eu achei que Deus tinha que não ter deixado o que aconteceu comigo acontecer. Foi aonde eu fui reprovada diante de Deus. Foi onde eu fui reprovada diante de Deus. Então, para nós termos sucesso, nós precisamos ter um total conhecimento da oração em meio às provas. Olha o que diz o versículo 5 e os 7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Veja bem, a nossa conduta, nosso propósito. Então nós devemos o quê? Reconhecer. Se alguém tem falta de sabedoria, o autor diz, é certo perguntar a Deus por quê? Ou o que devo fazer? A primeira coisa que devemos fazer é reconhecer a nossa necessidade dele. Esse total conhecimento da oração deve fazer uma pergunta a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Quantas situações, irmãos, eu ouço, quantas coisas eu vejo, que quantas geralmente são mulheres que eu aconselho, sem sabedoria numa situação ao qual está enfrentando, sem sabedoria para saber que decisão tomar rumo a outra pessoa. Então nós precisamos aprender a buscar primeiro algo para o nosso ministério individual, para depois nós sermos bênção na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida da nossa igreja. Então quando ele diz, peça a Deus, um pedido aqui de sabedoria, é o imperativo aqui do indicativo, ele diz, peça a Deus, ou seja, é uma ordem. Não uma sugestão. Quando as coisas ficam difíceis, não tente, meu querido, minha querida, resolver sozinho. Quando você pede ajuda, você se prepara para obter a resposta de Deus, que a todos, ele ainda diz aqui, que a todos dá liberalmente. Então Deus quer dar sabedoria, força nas suas provas. Justo quando eu mais precisar dele, Jesus está presente para o quê? Para confortar e dar alegria. Justo quando eu mais precisar dele, Tiago, então lembra-nos. Peça-a com fé. Então, esta é uma atitude sincera, de uma completa e inquestionável rendição e dependência de Deus. Tiago recorda isso para cada um de nós. Nós precisamos ter uma atitude completa e inquestionável, rendição e dependência diante de Deus. Não faça nada sozinho, você não vai adiante, você não vai conseguir. As situações que é para Deus resolver, que é para Deus responder, remanto revácia. Então nós precisamos também olhar e observar quais os aspectos positivos das lutas que nós estamos passando. Ah, pastora, como é que eu vou sentar e vou olhar que coisa boa é a luta que eu estou passando? Não sou eu que falo, é Deus através de Tiago. Olha aí o versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Aí o 12, ponto-chave dessa leitura. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você é bem-aventurada, você é bem-aventurado.
Então, a prova, ela produz uma vida equilibrada. Então, aqueles que vacilam em cada prova são inconstantes em todos os seus caminhos. Uma vida equilibrada mantém uma eterna perspectiva. Uma tenda, uma casa no campo, porque eu deveria me preocupar estar construindo um palácio para mim. O que o autor quer dizer? Você precisa aprender a aceitar as coisas como elas são. Galgar para mudar dentro do possível na vontade divina. Então as provas, meu querido, ela produz em nós uma vida abençoada. Faz bem-aventurado o varão. Embora exilado da casa de casa, ainda assim eu posso cantar toda a glória. Eu sou filho do rei. A verdadeira felicidade é encontrada em confiar em Deus através das provações da vida. Então nós precisamos aprender a passar com louvor naquilo que nós precisamos passar. Porque o que eu tenho que passar em você, Deus não vai colocar na porta do nosso vizinho. É eu e você. Então as nossas provas, elas produzem uma coroa de vida. Aqui está escrito: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, olha só, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, por amor ao Senhor, nós precisamos passar com louvor nas provações. Aquilo que eu falo, a nossa busca precisa ser constante, porque não sabemos se a provação é divina, se a provação foi luta pega pelas nossas mãos, e não sabemos se a provação é do inimigo da nossa alma. Aí entra os 50% do homem, a busca através da campanha de jejum e de oração. Então, o que é de Deus vai trazer resposta, o que é do adversário vai ser repreendido, o que é da tua mão você vai amargar até Deus te perdoar e te tirar daquela situação. É isso. Então, as provas, ela produzem em nós uma vida bela. Bem-aventurado quer dizer felizes. Feliz é o varão que sofre a tentação. Mas quando aquele período da tentação passa, nós aprendemos de uma maneira tão gostosa o gosto da vitória. A sensação C.S. Lewis diz assim, é um autor: Deus nos sussurra em nosso prazer, fala para nós em nossa consciência, mas grita-nos na nossa dor. É o seu megafone para levantar o mundo surdo. Quando as coisas ficam difíceis, lembre-se que existe um Deus sábio, o bastante forte, o suficiente e ama-o suficiente para vê-lo triunfar. Olha que profundo. Existe um Deus sábio o bastante, forte o suficiente, e você ama o suficiente para... Ele ama você o suficiente para ver você triunfar. Então, que venham as provas. Confiar nele, amar o Senhor, servir ao Senhor em meio às provas da vida. Não importa o quanto a vida se torna difícil, mas isso é uma prática que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Aprender a passar nas lutas de cabeça erguida. Tá difícil? Abre campanha. Tá difícil? Entrega uma hora de jejum. Tá difícil? Vai para uma consagração. Faz alguma coisa, mas não fica surdo em meio ao que você está passando. Não fica cego em meio ao que você está passando. Aprenda a enxergar Deus em todas as situações e saber, meu querido, minha querida, que a resposta de tudo que nós passamos está nos altos, está nos céus, está nas mãos divinas. Essa é a palavra que eu trago para a nossa meditação. Que Deus possa nos abençoar, te dar força para você passar nas provas, em meio às provas da vida. As atitudes que nós precisamos ter correta, um conhecimento da oração em meio às provas e os aspectos
positivo das provas na vida de cada um de nós. Tire experiências boas para que na próxima vez você não faça tudo do jeito que você fez nessa prova. Você faça diferente. Então nós precisamos passar. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. É isso que Deus fala. Fique com Deus. Deus abençoe. Dê um bom dia aí. Beijo no teu coração.